Deus é um motivo de muita alegria, irmãos. Primeiramente, eu queria enfatizar isso aqui, estar aqui com os irmãos, e para trabalhar um tema que, sinceramente, tem sido um tema, falar sobre um assunto que tem sido realmente algo muito prejudicial e que é um dever nosso, que fazemos parte da Igreja do Senhor, aí ser uma voz profética, combater essa questão aí da teologia inclusiva. Eu queria tomar como base aqui o texto da primeira carta de Pedro, que os irmãos acompanhassem, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que, ao meu ver, é um texto clássico, fundamental, uma vez que esse assunto é um assunto que está dentro da área da apologética, é uma questão apologética. A questão da teologia inclusiva é uma questão apologética. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vamos ler esse texto aqui da palavra do Senhor. 1 Pedro 3, 15. Amém? Amém. Diz assim, ó: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, amados, eu queria só aqui fazer uma observação, como a teologia inclusiva é uma questão da apologética. O que nós temos nesse texto aqui é uma recomendação bíblica clássica para que a igreja venha a defender a fé. Então, a palavra apologética é uma palavra que vem do termo grego apologia. Então, se nós observarmos aqui no versículo 15, o apóstolo, ele usa esse termo sempre preparados para responder. Então, veja, responder. Então, essa palavra no grego é apologia. Então, de onde vem a palavra apologética. Então, é de suma importância a igreja exercer essa atividade da apologética, é de suma importância. Era uma preocupação dos profetas, do próprio Cristo e dos apóstolos. Então, eu queria aqui observar, os irmãos, que um texto do Novo Testamento, irmãos, é dedicado ao combate às ideologias erradas, às seitas e às heresias. Um texto do Novo Testamento. Então, nós temos aqui o apóstolo Pedro preocupado com isso. Hoje pela manhã nós vimos textos citados pela pastora Rosângela, que enfatizam essa preocupação. Então, isso não tem que ser diferente da igreja do século XXI. Tem que ser uma preocupação cada vez mais assim, evidente. Eu queria até enfatizar aqui as palavras de um apologista de renome do século XXI, John Montgomery. Ele disse que o apologeta, é dever do apologeta se preocupar cada vez mais com essa área, cada vez mais. E que as pessoas que estão envolvidas com o ministério, pastores, missionários, precisam incorporar em cada aspecto do seu ministério, incorporar em cada aspecto, em cada pregação, em cada aula, em cada ensino, em cada atividade evangelística, precisa incorporar a apologética. Por quê? Porque a igreja, desde sempre, a igreja é atacada por hostilidades de todos os lados. E só aumenta isso, irmãos. Isso vai aumentando. A cada século que se passa, isso só aumenta. Então, uma dessas hostilidades se chama teologia inclusiva, que tem por principal objetivo, promover o homossexualismo. Então, nós precisamos tomar cuidado. O homossexualismo que hoje, aí nós podemos ver que tem várias ramificações, né? Várias ramificações. Então, eu queria aqui observar, dentro da Bíblia, como foi ministrado bem hoje pela manhã, a Bíblia que é a verdade absoluta. Como que a Bíblia Sagrada enxerga o homossexualismo? Como é que a Bíblia Sagrada enxerga? Então, eu queria, desde já, aqui trocando em miúdos. A Bíblia tem uma linguagem para a prática homossexual. A Bíblia tem uma linguagem. Qual é a linguagem da Bíblia para a prática homossexual?
A linguagem da Bíblia para a prática homossexual é essa daqui, ó. É inatural, é impura, vergonhosa, indecente, perversa e abominável. No Antigo Testamento, as práticas homossexuais eram ofensas capitais. Então tinha a pena de morte, né, para quem praticava. Então, no Antigo Testamento, as práticas homossexuais eram ofensas capitais, e no Novo Testamento eram práticas dignas de excomunhão. Então, a questão é essa, irmãos, não tem meio termo. Gênesis capítulo de número 19, no versículo de número 5, nós temos lá um dos textos clássicos sobre isso, quando o texto fala de uma multidão que queria abusar dos visitantes que haviam entrado lá na casa de Ló. Então, é tão evidente que se tratava ali de homossexuais, de pessoas com desejos perversos, que Ló, no versículo de número 8, do capítulo 19, ele ofereceu as suas filhas para aplacar os desejos abomináveis daqueles homens. Ali na cidade de Sodoma. Então, cidade de Sodoma, cidade que, por conta desse pecado que era evidente lá, nós temos o termo sodomia, que é um indicativo do pecado homossexual que existia nessa cidade, o termo sodomia, né? Então, Deus destruiu aquelas cidades. Foi o principal motivo pelo qual Deus destruiu as cidades ali, Sodoma e Gomorra, pecado homossexualismo. Aí nós podemos observar em Levítico, a linguagem bíblica é clara também, Levítico no capítulo 18, versículo 22, Deus ele diz claramente lá, olha, o homem não se deitará contra o homem, isso é abominação. Levítico no capítulo 20, no versículo de número 13, a lei em Israel prescrevia a pena de morte para tal prática, assim como o adultério, o incesto, a bestialidade. Então, temos aí 3 textos clássicos no Antigo Testamento, Gênesis 19, 5, Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. No Novo Testamento, posso citar 3 textos clássicos. Um dos mais evidentes, que é Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. No versículo de número 26, diz assim, ó, as mulheres mudaram o modo natural por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em seus desejos, cometendo torpeza, homens com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Então, é uma linguagem clara, irmãos, da Bíblia Sagrada, né? Nós não temos como distorcer isso. 1 Coríntios, foi em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27. Aí, 1 Coríntios também é um outro texto. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Então, para encurtar, Paulo ele dá uma lista. Antes ele diz assim, olha, não vos enganeis, os justos não herdarão o reino de Deus. Aí ele dá uma lista de pecados. E no meio dessa lista, nós temos lá os sodomitas. De acordo com várias traduções, o termo sodomitas. Falei aqui que é um indicativo do principal pecado lá da cidade de Sodoma, que era o pecado homossexual. Mas na minha aqui, que é a Nova Almeida atualizada, traz o termo homossexuais. Então, o texto de 1 Coríntios é claro, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Então, muito claro. Em 1 Timóteo, nós temos em 1 Timóteo, lá, no capítulo 1, versículo 10, Paulo, ele fala, ele cita lá vários pecados ali, e cita também a prática homossexual. E aí ele diz que são práticas que são contrárias ao santo evangelho. Práticas contrárias ao santo evangelho. A teologia inclusiva é uma prática contrária ao santo evangelho. Então é um pecado abominável na Bíblia. E aí eu queria enfatizar, porque assim, olha, é algo assim tão descartável mesmo, tão abominável, repugnável, que nós não temos apenas argumentos na Bíblia, nós temos argumentos também sociais. A prática homossexual é moral e socialmente indefensável. Então veja bem, a prática homossexual é moral e socialmente indefensável. Por que a prática homossexual é moral e socialmente indefensável? Em primeiro lugar, a
prática homossexual é moral e socialmente indefensável porque é socialmente indesejável. É socialmente indesejável. Indesejável porque a prática assume características que são males, que realmente se sobressaem na vida de quem pratica, como, por exemplo, quais são essas características? Eu vou citar algumas delas. Egocentrismo, arrogância, narcisismo, masoquismo e tantas outras hostilidades que estão associadas com as práticas homossexuais. Por exemplo, as tropas de Adolf Hitler eram compostas por um número desproporcional de homossexuais. Então, prática socialmente indesejável. Um outro ponto que eu queria observar é que as relações homossexuais, as práticas homossexuais, elas não sustentam a sociedade. Nenhuma sociedade é sustentada por práticas homossexuais. Nenhuma. Porque a sociedade, para a sua própria existência, elas dependem da relação heterossexual sadia e sustentável. Então, veja bem, sem a relação heterossexual, o que nós podemos concluir é o seguinte: sem a relação heterossexual sadia e sustentável, a raça humana ela poderia ser exterminada num prazo de uma geração apenas. Meu Deus. Sem a relação heterossexual sadia sustentável. Então, é socialmente indesejável. Por quê? Porque toda raça, o futuro da raça humana depende da relação heterossexual. E aí nós temos também que essas práticas, elas ameaçam as vidas, irmãos. Essas práticas, elas ameaçam as vidas. Casos de pedofilia, por exemplo, envolvem 3 vezes mais homossexuais do que o público em geral. Casos de pedofilia. Crimes cometidos por homossexuais contra outros homossexuais estão entre os tipos mais violentos que podem ser cometidos. Um dos mais poderosos argumentos sociais contra a prática homossexual se chama AIDS. AIDS. Uma doença sexualmente transmissível que tem sido transmitida através de práticas homossexuais e que tem se espalhado através de homossexuais para outros grupos não homossexuais, como usuários de drogas, profissionais da área da medicina, esposas de bissexuais e por aí vai. Então veja bem, de acordo com o dado, o Centro de Controle de Doenças, mais de 82% dos casos em que a AIDS foi transmitida em 2006 ocorreram por causa de práticas homossexuais. O mesmo pode ser dito também de outras doenças como a sífilis. Mais de 60% dos casos de sífilis também correspondiam a práticas homossexuais e bissexuais. Então, de 2006. Então, são práticas que ameaçam a vida. Um estudo revela, irmãos, que até a questão da expectativa de vida dos homossexuais é curta. Um estudo revela que um homossexual ele vive em média cerca de 30 anos menos do que um heterossexual. Então, uma expectativa de vida curta. Né? De acordo com esse estudo, um homossexual vive em média cerca de 40 anos, enquanto um heterossexual cerca de 75 anos. Então, veja bem, nem o ato de fumar é tão letal. Então, é uma prática realmente prejudicial, por isso que é uma prática moral e socialmente indefensável. Isso são argumentos extras bíblicos, porque nós já vimos que a Bíblia é condena, então são argumentos extras bíblicos. Sem falar que eles reivindicam direitos, né? É o que mais eles estão reivindicando.
direitos. Eles reivindicam direitos. Olha, eles reivindicam direitos científicos, eles reivindicam direitos civis e eles reivindicam direitos teológicos. Por isso que temos aí a teologia inclusiva, né? Direito científico, porque o que mais os homossexuais querem provar é que eles nascem assim. Só que, para a frustração deles, até agora a ciência não conseguiu encontrar nenhuma fonte genética ou biológica que possa comprovar que desejos homossexuais são transmitidos. Desejos homossexuais são transmitidos. Como eles não se reproduzem e não podem se reproduzir, não tem como transmitir desejos homossexuais. Mas, vamos aqui, irmãos, ainda que um dia a ciência venha encontrar alguma causa genética, mesmo assim não justifica a prática. Mesmo assim não justifica, porque, veja bem, ó, parece que algumas pessoas herdam uma tendência para praticar atos violentos, mas isso não justifica a prática da violência. Outros dizem que pessoas herdam uma tendência para abusar do álcool, mas isso não justifica o alcoolismo. E em termos teológicos, vamos agora para a palavra do Senhor. Em termos teológicos, todo ser humano herda uma tendência para pecar. Mas mesmo assim somos responsáveis pelos nossos atos. Então não justifica. Então não justifica. Então a gente tem que observar essa questão. Eles não têm direitos nem científicos, nem civis, e nem teológicos. Eles não têm direitos civis porque veja bem, todo direito civil que se preza tem que estar embasado na moralidade, em valores absolutos, que expressam, que refletem o caráter de Deus. Então, veja bem, eles não têm direitos civis, eles querem ter direitos como homossexuais. Eles têm direitos como cidadãos, mas não como homossexuais, porque o homossexualismo é uma prática inatural, como foi falado aqui. É uma prática inatural. É uma prática contra a moralidade. É uma prática que vai na contramão dos valores absolutos que refletem o caráter de um Deus todo-poderoso, que na verdade sabemos que ordenou na Bíblia Sagrada o casamento heterossexual e não o casamento homossexual. Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28, é muito claro isso aí. Deus estabeleceu, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E ainda ordenou que se multiplicassem, tivessem filhos. Então, o que é o casamento heterossexual? É um homem biológico casado com uma mulher biológica, que futuramente será um pai biológico e uma mãe biológica. E é o que Deus determinou com sua palavra. E isso não pode ser mudado. Glória! Isso não pode. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ok? Deixa eu só aproveitar e dar um exemplo para vocês, essa questão do direito. Minha esposa trabalha numa instituição de ensino na esfera federal. E aí grupos LGBT, reivindicaram a construção do chamado terceiro banheiro. Porque como ele não se identifica nem como homem, como mulher, ou como às vezes ele entende que usar o banheiro masculino ficava vulnerável a alguma violência, então houve todo um protesto na universidade para construir o terceiro banheiro. Como a instituição pública, arranjaram verbas federais. E em cada bloco, construíram o terceiro banheiro. Problema. Bom, para quem não sabe, foi feita a separação dos banheiros masculino e feminino, permito usar a expressão, os pastores ficar com raiva do problema de vocês. Homem é um bicho ceboso. Homem é um bicho ceboso. Então, a probabilidade de uma mulher usar o banheiro de um homem, pegar uma infecção, é altíssima. Por isso que, pela lógica, se criou o banheiro das mulheres, porque o homem é um bicho ceboso e imundo. Não, o pastor Evandro disse que não, tá certo. Quando criaram o terceiro... Descuidar. Quando criaram o terceiro banheiro, criaram um problema. Qual foi? Está lá o banheiro do homem, está lá o banheiro da mulher, está lá o terceiro banheiro. O banheiro dos homens lotava, e aí os homens
iam para o terceiro banheiro. E por uma definição óbvia, o terceiro banheiro não pode excluir ninguém. Porque não tem sentido eu criar um terceiro banheiro baseado no preconceito e depois esse ser preconceituoso e não deixar alguém entrar. Na hora de fazer, você se assume. Exatamente. E aí criou o problema. Por quê? Porque agora os homens estavam usando o terceiro banheiro, aí começaram a reclamar que o terceiro banheiro estava mais sujo que o dos homens. Então, para resolver um problema, criou muito maior. Direito. Aí criou outro problema. Qual é o outro problema? E aí isso eu enfrento na minha realidade como professor. A questão do nome social. Porque aí deixaram, eles querendo o lance do direito, ele tem o nome de registro, mas ele quer usar o nome social dele. Então você tem a lista lá da chamada, Mona Lisa. Não, professor, é Pablo. Antônio Carlos. Não, professor, é Joanina. E aí criaram esse lance do nome social. Só que é um problema. Por quê? Porque aí a pessoa pode ter uma aparência de homem e querer ser chamada de mulher. Ou o contrário. Só que o nome social só favorece eles. É tanto que eu disse uma vez, pastor Daci, se eu vou ter um nome social, eu quero ter um nome social, quero ter um nome social. E meu nome social vai ser Lindão. Lindão. Todo mundo só vai me chamar de Lindão. Quero ver. Não é? Então, assim, qual é o problema? Eles querem mais direitos e nós não estamos tirando o direito dele como ser humano, como pessoa, a sua dignidade, como cidadão. Acaba se se isolando, né? Isolando. Então, o problema é esse. Pronto, obrigado pela parte. O pastor Marcos vai fazer aqui